Bom dia, meus amigos, tudo bem com vocês? Aqui tá tudo bem, graças a Deus. Vamos para mais um dia, mais uma receitinha super especial. Vamos para mais uma saga interminável, essa saga que nunca acaba. Preparei uma receitinha simples, rápido e fácil de fazer. Hoje vamos fazer aquela receita de panetone salgado, uma receitinha muito simples. Separei aqui nossos ingredientes já. Separei aqui 5 ovos, 5 gemas, separei 1,2 kg de apresuntado e 500 gramas de mussarela. Eu cortei a mussarela em cubinhos e o apresuntado também, que eu vou bater nossa massa ali, vou dar o ponto de véu e em seguida eu vou adicionar aqui nosso recheio. A receita de panetone salgado é um pouco diferente do panetone tradicional, mas é muito boa tanto quanto. Separei aqui 200 gramas de fermento biológico, 150 gramas de açúcar e 60 gramas de sal, 3 kg de farinha. Vou deixar bater ali, dar o ponto de véu. Vou usar uma água bem gelada para ficar uma massa bem top. E daí eu vou misturar nossos ingredientes ali, o nosso recheio, aliás. Daí eu vou misturar só um pouquinho só, porque para não machucar muito o recheio. Quando você dá o ponto de véu, você misturar, joga o recheio rapidinho, mistura um pouquinho e desliga. Vou usar uma água gelada. Não tem uma quantidade específica de água. Eu vou dando ponto com a água, já é aproximadamente aí uns 1,5 litro de água mais ou menos. E é isso aí, vou fazendo aqui, vocês vão acompanhando a receita aí, beleza, pessoal? Vamos embora para a receita, hein? Esqueci de mencionar também na receita, margarina. Margarina eu vou usar aqui 200 gramas de margarina e vou usar uma tampinha de corante amarelo. Eu já tinha colocado até a massa para girar aqui já. Daí eu tinha esquecido desse ingrediente principal, que é a margarina para dar um sabor especial e o corante para dar uma cozinha mais melhor, beleza? Vamos embora! Minha massinha que já deu ponto de véu já, espetacular. Agora eu só vou adicionar o recheio aqui e jogar na mesa, já descansar um pouquinho ali e já é, voltar bolinhando, né? Misturei um pouquinho o recheio na masseira e daí você só volta misturando aqui com a mão o restinho. Coisa simples, fácil de fazer. Dá uma boleada aqui nele. Daí o recheio compacta na massa e fica show demais, né? Se você deixar mexer muito na masseira, acaba que triturando o recheio e daí não fica legal. Eu deixei a minha massa um pouco firme, mas você pode deixar um pouco mais mole essa massa aqui. Não tem uma quantidade exata de água gelada que põe. No caso eu dou ponto com a água e acabei deixando ela um pouco firme, mas você pode deixar ela um pouco mais mole, fica até melhor você trabalhar. Mas vai ficar top demais com a panetonezinho aqui. A massa ficou boa, hein? A massa ficou boa demais, hein? É isso aí, pessoal, vou deixar descansar aqui um pouquinho. Já já eu volto finalizando aqui para vocês verem aí, hein? Nossa massa descansou um pouquinho ali. Agora eu vou pesar os pedaços de massa aqui de 550 gramas cada um pedaço. Vou deixar descansar mais um pouco. Já descansar mais um pouquinho aqui, uma meia hora. E depois eu já volto boleando ela novamente e colocando nas formas. O panetonezinho aqui é simples, fácil. Eu não gosto de fazer esse panetone sempre, porque quando é fora de época acaba o pessoal não comprando. Mas como é época de Natal, daí eu vou fazer que o pessoal se empolga e acaba levando. Receitinha simples, fácil de fazer. Tem muita gente, muitos confeiteiros, muitos padeiros que faz isso aqui com pão de batata, pão de brioche, pão de mandioquinha. É o seu gosto, cara. O panetone salgado, ele não tem uma receita fixa. Uma receita fixa pra você fazer ele. Top mesmo, uma massa de... Você bater uma massa de brioche aqui, ficou panetone salgado top demais, hein? No caso aqui eu bati uma receitinha natural mesmo de panetone salgado. Daí eu tô fazendo aqui a nossa receita. Mas você pode usar a sua criatividade. O panetone salgado não tem uma regra específica. Você pode pôr aqui na sua massa também caldo de galinha. No caso eu não pus aqui, mas você pode pôr caldo de galinha,
Você pode picar salsa, cebola, tomate seco. Vai ficar top sua receita, hein? O recheio é a sua criatividade que vai mandar. Receitinha muito boa e simples de fazer. Ah, não tem uma batedeira que bata dá o ponto de véu. Cara, faz assim, ó. Dá uma cilindrada nela, estica ela na mesa todinha. Depois você só joga o recheio por cima, dobrou ali, misturou. Tá pronta nossa massa de panetone salgada. Tem uma regra assim específica, tem que dar o ponto de véu e tudo mais, né? Tem que fazer uma massa bem homogênea. Se não tiver um cilindro bom, uma maceira boa, pode usar o cilindro, também vai ficar top demais, hein? No caso aqui eu dei o ponto de véu nela. Como ela ficou firme, era para ter colocado um pouquinho de água, mas vai ficar bom, não isso que impeça ele de ficar bom. Daí eu vou só bolear ele um pouquinho aqui, ó. Deixar na mesa aqui por mais ou menos uma meia hora, 40 minutos. Deixar descansar e voltar reboleando novamente. Jogar nas forminhas lá do panetone. Jogar um parmesão em cima, um orégano. Vai ficar muito bom, hein? E agradecer toda a galera que tem comentado nosso vídeo aí. Gilberto do Carmo, Rio de Janeiro, sempre junto com a gente aí, comentando nosso vídeo. Lá de Minas Gerais também, muita gente comentando nosso vídeo também de Minas. Espírito Santo também, sempre junto com a gente, né, cara? Graças a Deus, hein? Muito bom. Do Espírito Santo, lá do Mato Grosso também, sempre comentando com a gente. Bacana demais, fico muito feliz com isso aí, hein? Graças a Deus nosso vídeo tá ganhando muito espaço aí. E se Deus quiser, logo nós conquistamos, nós atingimos nosso objetivo aí, que é ser verificado aí pelo canal. Em breve estaremos atingindo nossa meta aí, se Deus quiser, hein? Aqui, pessoal. Aqui 3 kg de farinha rendeu 8, 10, 12 panetones aqui salgado, hein? Vamos embora. Vou deixar descansar aqui. Já nós voltamos mostrando a finalização aí. Nossa massinha tá, ó, top demais da conta, hein? Deu aquela descansada boa. Agora eu vou bolear a nossa massa, colocar nas forminhas do panetone. E o procedimento dele aqui vai ser a mesma coisa. Cresceu, vou cortar, pôr margarina, jogar um parmesão aqui em cima, uma salsa e forno nele. Temperatura do forno que eu vou assar ali vai ser mais ou menos, vou assar no forno turbo a 140 graus. Eu vou assar a 150 graus, vai. Vou assar uma temperatura um pouco mais alta do que o doce. Como o doce tem bastante açúcar, aí daí ele tende a corar mais rápido. Por isso que a gente está uma temperatura baixa, para que ele não queime por cima e fique cru por dentro. Já esse salgado aqui, ele tende a demorar mais um pouquinho no forno. Mas como ele é uma massa, bastante massa, se você deixar uma temperatura muito alta, pode ser que ele fique cru por dentro. Aí daí, vou deixar ele na temperatura mais ou menos aí e vai ficar top também. O segredo, cara, de você fazer o panetone, tem gente que faz, o recheio fica tudo pra fora. Por isso que eu deixo a massa descansar um pouquinho. Quando a massa descansa, ela dá uma fofada na massa. Aí daí você consegue, tipo, pôr o recheio todo pra dentro. Ó, como ele fica lisinho por cima, só os calculinhos do recheio. Daí o recheio fica tudo compactado dentro da massa. Quando você cortar, aí vai aparecer o presunto, o queijo. Vai ficar top demais, hein? Uma massinha boa. E o segredo é justamente esse. Um seguidor aí pediu pra fazer bolo de pote. Cara, creio eu que amanhã, será que você consegue fazer esse bolo de pote amanhã? A gente consegue, né? Eu também pedindo pudim também. Pediram pudim, pediram muita receita aí, né, cara? Queria agradecer o seguidor aí que mandou uma receita de panetone pra mim aí. Receita, ó, gostei de uma receita top, hein? Em breve estarei fazendo aquela receita aqui na padaria. Vou fazer aquela receitinha pra mostrar pra vocês aí. Eu queria até perguntar pro seguidor aí se eu posso postar ela aqui no canal. Deixa nos comentários aí, Aparecido. Pode postar a receita no canal aí, que aí nós faz ela na próxima receita aí e já posta aqui no canal, beleza? Receitinha boa, aquela receita de panetone, cara. Eu vi lá. Eu vejo assim, pelos ingredientes da receita, o que vai nos ingredientes, eu já tenho mais ou menos a noção do que vai sair da receita, né? E pelo que eu vi daquela receita lá, top demais, né? Salvei ela na minha planilha lá e em breve estarei fazendo ela. Eu quero que o seguidor deixe lá no comentário lá se eu posso fazer ela aqui, que aí nós só arrocha nela, hein?
receitinha parece ser muito boa. O outro seguidor pediu também receita de bolo de laranja. Cara, tem uma receita de bolo de laranja top, natural, espetacular, hein? Em breve estaremos fazendo ela aqui no canal. Vocês vão acompanhando nós aí. É isso aí, pessoal. Vou deixar esse panetone crescer agora mais um pouquinho. Quando ele tiver assim mais ou menos um dedinho da borda aqui da forma, você consegue pegar aqui, Henrique, só? Quando ele tiver mais ou menos um dedinho assim da borda aqui, ó, pra passar aí pra fora, aí a gente volta cortando ele e colocando no forno ele passar, beleza, pessoal? Já já nós vamos mostrando aqui o resultado do nosso panetone. Top, nosso panetone ficou aqui. Vamos pôr no forno agora. Como a massa aqui, ele tem falado no começo, a massa ficou um pouco firme e ele se rasgou um pouquinho. Eu ia cortar com a tesoura para fazer o mesmo esquema do outro, só que eu mudei a estratégia aqui. Vou passar uma gema aqui em cima, um ovo, na verdade o ovo inteiro. E daí vou jogar um parmesão em cima, parmesão e um pouco de salsa. E daí vai ficar top também, mesma coisa. Se você for fazer esse panetone aí na sua padaria, pode colocar aí um pouco de água a mais, para que a massa fique um pouco mais mole que essa aqui. Essa aqui ficou um pouco firme. Eu acabei tirando antes do tempo. Na correria ali acabou ficando um pouco firme. Mas nada que muda aqui o nosso itinerário aqui da nossa receita. Você pode misturar o parmesão na salsa, ou você pode jogar a salsa primeiro e depois o parmesão. Não vai mudar nada também a sua receita. Se quiser jogar orégano também por cima, também fica top demais. Muito bacana esse panetone aqui, eu gosto muito. Sempre quando eu faço um desse aqui vai embora comigo, hein? Top demais da conta, né, cara? Bom. Daí eu jogo um parmesão ralado por cima. Aí, já vai parar isso aqui, né? Bonito pra caramba, né? Você vai acionar a temperaturazinha ali em torno de 150 graus. Coloca 150 graus, tá bom, né? Tá bom. 150 grauzinho ali que é pra assar bacana, né? Beleza, pessoal? Vamos pro forno agora. E já nós vamos mostrando aí a finalização do nosso... Tá pronto aqui nosso panetone salgado, recheado com presunto e queijo. Ficou top demais, né, cara? Top, cara. Show de bola, hein? Vou deixar esfriar um bocadinho ali, pra nós rasgar um desse nesse estante aí, hein? Já. Passar pro bucho. Simbora. Já nós volta aí, hein? Prontinho nosso chocotone, hein? Vou fazer trufada aqui. Lembra que eu deixei de ontem pra ele dar uma esfriada. Tava em cima da hora já, não quis deixar pra rechear, esperar pra esfriar. Mas agora eu vou rechear. Eu misturei aqui um pouco de doce de leite. Misturei um pouco desse recheio aqui, ó. Esse recheio top demais, que é muito bom. E misturei também um pouco desse daqui, ó. Que é o recheio que a gente usa aqui, cobertura de bolo, tudo. Top também, bacana. Aí eu misturei aqui, vai ficar um sabor super espetacular, hein? A galera que não sabe, quiser fazer um recheio aí de Nutella, é só fazer esse esqueminha que eu fiz aqui, ó. Vai dar certinho. Terminando de rechear aqui, vou fazer uma cobertura de chocolate. Depois vou jogar um outro recheio ali, uma outra cobertura, aliás, que é top demais da conta também, muito bom. E é isso aí. Daí você pode também, se você quiser fazer uma cobertura com granulado, chocolate branco, a preferência é sua. Não tem assim um padrão específico. É o seu gosto, é você que vai mandar. Se quiser jogar essa cobertura aqui em cima também, lambecar ele todinho com chocolate também, vai ficar top demais. O recheio é você que vai comandar aí. Daí eu derreti um chocolate aqui, raspar e cobrir. Também é uma preferência sua. Se você quiser usar outro tipo de chocolate também, você pode usar. Daí eu vou só chuchar ele no chocolate aqui, ó. E deixar ele secar o chocolate. E daí é só colocar na área de venda e correr pro abraço. Eu não deixei ele muito pesado ontem por causa do recheio. Daí eu peso ele 400 gramas cada um. E com o recheio ele vai chegar no peso ideal que eu quero. Mas daí eu não corro o risco de ele ficar muito pesado também, né? Mas chegou no peso aqui, top, hein? Mas daí no final
Eu jogo essa cobertura aqui. Eu não sei como é que você chama aí na cidade de você, tá de cabeça pra baixo aqui. Caiu no chão. Mas a cobertura é você que vai mandar. Se você quiser jogar um granulado aqui em cima também você joga. Se você quiser jogar aqui uma raspa de chocolate puro também você joga. Chocolate branco, chocolate preto. Fazer uma cobertura com chocolate branco também vai ficar show demais. E tem assim uma regra específica. Você que vai decidir o que você vai fazer. Sua criatividade é que vai mandar aqui, hein? Top demais da conta, hein? Mas ficou bonito, hein? Show! Vocês comentem aí, dá alguma dica pra nós aí também, o que vocês querem, vocês desejam fazer, o que eu poderia fazer com esse chocotone aqui, ó, com esse panetone trufado. É top demais, hein? Olha, ficou bonito, hein? Tá aqui o nosso panetone salgado. Também acabei de fazer, tá até quente ainda. Top demais. Chegou aquela hora difícil, né? Que nós fazer aquela velha degustação do nosso panetone salgado. Vou abrir uma aqui pra ver aqui o recheio. Top demais. Ficou macio demais, né, cara? Mesmo a massa tendo ficado. A massa ter ficado firme, mesmo assim já ficou top demais, hein? Nossa amiga Henrique Gomes aqui tava aperreada aí, ó. Dá um pedaço aqui, eu jogo a câmera aqui no chão, hein? Vai? Muito bom. Bom demais, né? Top demais da conta, hein? Bom, pessoal, falar de boca cheia aqui, ó. O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Nosso panetone salgado, nosso panetone trufado ali. Top demais da conta. Amanhã nós voltamos postando outra receitinha super especial. A galera tá pedindo aí receita de mousse de chocolate, mousse de maracujá. Em breve estarei postando aqui no canal os mousse. E é isso aí. Eu vou arrochar aqui por hoje só, encerrar o vídeo por hoje. Amanhã nós tá de volta passando uma nova receita para vocês aí. Beleza, pessoal? Muito obrigado a todos e até amanhã, se assim Deus nos permitir. Falou, pessoal. Muito obrigado.